George Washington, primeiro presidente eleito depois de 13 anos de parlamentarismo. Washington foi o grande herói da Guerra de Independência e um dos pais da Constituição americana. Então ele já era uma figura de liderança antes de ser eleito. Alguns na época até ofereceram a ele o título de rei, mas ele negou. A presidência dele foi tranquila e simples, porque os americanos tinham medo de um cargo centralizador como o de presidente. Seu governo foi marcado pelas disputas políticas entre Thomas Jefferson, mais federalista, e Alexander Hamilton, mais centralizador. Washington ainda foi reeleito, que criou a tradição do limite de 2 mandatos na República Americana. John Adams, outro pai fundador. Ele foi o vice de Washington e também era comprometido com o projeto de centralizar os Estados Unidos, dar mais poder ao governo federal, retomar as relações com a Inglaterra e condenar a Revolução Francesa. Na sua presidência, esse conflito com os franceses quase rolou, mas ele conseguiu evitar. Seus projetos políticos foram atrapalhados pelos 2 próximos presidentes, mas ele deixou como legado a criação da Marinha Americana. Thomas Jefferson. Ele era um grande intelectual que dominava da agricultura até a linguística, mas ele amava, sobretudo, a França e os seus ideais republicanos. Ao mesmo tempo, ele era um partidário dos donos de terras e de uma menor influência do governo federal nos Estados americanos. Ele era o rival do último presidente e preparou sua campanha enquanto ainda era seu vice, impedindo John Adams de se reeleger. Na presidência, Jefferson comprou a Louisiana do Napoleão, o que dobrou o tamanho dos Estados Unidos. Ele também proibiu o comércio internacional de escravos, fortalecendo o futuro movimento de abolição, mesmo mantendo mais de 100 escravos na sua fazenda de Monticello. James Madison foi um dos grandes pais da Constituição americana, além de braço direito do ex-presidente Jefferson. Ele se aproximou mais ainda da França, o que acabou provocando a Guerra de 1812 contra o Reino Unido, onde os ingleses chegaram a queimar a Casa Branca. Mesmo com uma vitória bem modesta dos EUA, essa guerra inaugurou a Era dos Bons Sentimentos, um pico de nacionalismo e orgulho patriótico nos americanos, que enxergaram a guerra como uma segunda independência. Madison também iniciou a anexação da Flórida espanhola e expandiu muito o exército e a marinha americana, o que foi estranho para um jeffersoniano. James Monroe viveu o ápice da popularidade dos jeffersonianos e focou na política externa. Estabeleceu a fronteira atual entre os Estados Unidos e o Canadá, deu fim às tensões com a Rússia na Califórnia e anexou formalmente a Flórida. Além disso, criou a doutrina Monroe, definindo que a América inteira não deveria estar sob influência dos europeus, mas sim pertencer aos americanos, do norte. Na sua época começa a tensão entre os estados escravistas do sul e os livres do norte. Para manter o equilíbrio, Monroe cria o Compromisso do Missouri, que define em quais estados no novo oeste americano seria autorizada a escravidão. Isso acalma a briga entre esses grupos, pelo menos por enquanto. Harry G. Ele queria ser presidente, mas não estava indo bem nas pesquisas, já que todo mundo achava que ele se vestia mal. Mas, depois de um acidente misterioso, ele viajou no tempo para o Brasil de 2024. Ele entrou na loja da Hering e ficou impressionado com a qualidade e beleza das roupas, e aproveitou para atualizar o seu estilo. Harry G. escolheu a camisa polo de algodão pima, um tecido premium, com um toque muito mais suave, mais brilhoso e mais resistente que o algodão normal. Se você também quiser elevar o seu estilo, seja na linha social, seja casual ou esportiva, entra no site da Hering e coloca o nosso código NOVOS15 para ter 15% de desconto em todos os produtos. A gente aproveitou a promoção para pegar nossas camisas de polo Pima e dá para sentir que a qualidade é diferenciada. Ela realmente é muito confortável e as cores são lindas. Enfim, o Harry G. conseguiu voltar no tempo antes da eleição, ganhou ela fácil e ficou conhecido como o presidente mais estiloso da história dos Estados Unidos. John Quincy Adams, filho do ex-presidente John Adams, herdou muito dos políticos da administração do Monroe. Promoveu grandes obras e muito gasto público, financiado pela venda de terras no Oeste. Depois de muitos anos, os jeffersonianos finalmente começaram a ser desafiados por um novo grupo político, os democratas. Ele também foi o pai da política da boa vizinhança, buscando estreitar laços com os países da América do Sul. Ele, assim como o pai, não foi reeleito, já que também era depressivo e péssimo em politicagem. Andrew Jackson. Ele foi o primeiro populista dos Estados Unidos. Era filho de imigrantes escoceses pobres e não tinha nenhuma relação com os pais fundadores. Foi eleito para representar o homem comum em Washington, tanto que quando ele ganhou, 20 mil pessoas invadiram a Casa Branca e deram uma festa regada de uísque. Ele ficou famoso por ser veterano da Guerra de Independência e o grande herói militar da Guerra de 1812 e o fundador do Partido Democrata. Ele foi responsável por expulsar os índios para o oeste e por tentar acabar com o Banco Central, gerando uma crise econômica generalizada. Martin Van Buren
Primeiro presidente não britânico, era holandês. Vice do ex-presidente Jackson, aproveitou a sua popularidade, mas sofreu com os problemas da última administração. Crueldade contra os índios no caminho das lágrimas e crise financeira. Ele é lembrado por ser um dos pais do sistema bipartidarista e por aparecer no filme Amistade. William Henry Harrison. Eleito velho, apelou para as massas se fingindo de homem simples contra o Van Buren, que não era muito ligado com o americano médio. Ganhou, mas morreu em um mês. Ser presidente dos Estados Unidos é muita pressão. John Tyler. Tyler era discípulo do ex-presidente James Madison e estabeleceu a regra do vice assumir se o presidente morresse. O partido que elegeu ele estava uma bagunça. Eram várias correntes diferentes dentro da mesma organização, e ele conseguiu fazer muito pouco. Inclusive, ele sofreu a primeira tentativa de impeachment e o governou como independente. James Polk. Vizinho e discípulo do presidente Andrew Jackson, ele anexou o Oregon, impondo os interesses americanos sobre os britânicos, e conseguiu anexar o Texas, abrindo margem para uma guerra com o México, que os americanos atropelaram. Polk conquistou toda a costa do Pacífico para os Estados Unidos, cumprindo assim o destino manifesto. Zachary Taylor. Herói de várias guerras, o presidente Taylor se considerava apolítico e valorizava mais o papel do Congresso do que do presidente. O problema é que, por conta da expansão do país para o oeste, as tensões entre o norte e o sul sobre a escravidão estavam muito fortes. Ele não conseguiu lidar com o estresse e morreu no início de seu mandato. Millard Fillmore. Era vice, assume depois do Taylor morrer. Fez o Compromisso de 1850, um acordo entre os estados abolicionistas e os escravocratas que determina que a Califórnia ia ser um estado livre, mas que outros novos estados iam poder escolher a escravidão, e que a captura de escravos fugidos ficasse ainda mais dura no país inteiro. Isso faz que o norte e o sul não entrem em guerra, pelo menos por um tempo. Franklin Pierce. Era do norte, mas apoiava a escravidão. Comprou um pedaço do México e aprovou a Lei Kansas-Nebraska, que deixou os territórios, terras que ainda não eram estados, votarem sobre permitir a escravidão ou não. Isso levou pessoas do norte e do sul irem até o Kansas para votar nas eleições locais, o que gerou uma mini-guerra civil no estado. Depois disso, ele ficou tão impopular que o próprio partido nem deixou ele concorrer de novo. James Buchanan. Assumiu com a tensão entre abolicionistas e escravistas extremamente alta. No segundo dia do seu mandato, a Suprema Corte decidiu um caso chamado Dred Scott, dizendo que os negros não eram cidadãos, não tinham direitos e que o governo federal não podia proibir a escravidão nos estados e territórios. Depois, ele ainda tentou forçar o Kansas a ser um estado escravocrata. Esse esforço pró-escravidão fez que todo mundo do norte ficasse muito puto, inclusive os do partido do Buchanan. O resultado foi que um candidato pouco conhecido de um partido novo fosse eleito presidente com facilidade. Abraham Lincoln. Mesmo antes de assumir, já teve um impacto importante no país. Por ser de um partido do norte criado para ser abolicionista, os estados do sul acharam que a escravidão estava com seus dias contados. Então eles começaram a sair dos Estados Unidos, criando um novo país. Quando Lincoln finalmente assume, o sul já estava independente e rapidamente começa uma guerra civil. O norte tinha mais gente, mais barcos e mais armas, mas mesmo assim teve dificuldade de ganhar a guerra, que durou 4 anos. Durante ela, o Lincoln proclama a libertação de todos os escravos e aprova uma emenda à Constituição proibindo para sempre a escravidão. Com a vitória, o norte pôde impor sua visão de uma sociedade de homens livres, pequenas propriedades rurais, indústria e um governo federal que incentivaria a economia no país inteiro. Mas, infelizmente, não é Lincoln quem faz isso, já que é assassinado num teatro menos de uma semana depois do Sul se render. Andrew Johnson. Era o vice do Lincoln, que comanda a reconstrução do país depois da Guerra Civil. O problema é que ele era do Sul e democrata, então não acreditava na inclusão dos negros na política, o que deixa os congressistas do Norte bolados. Eles passam o mandato brigando e Johnson perde, com o Congresso aprovando emendas constitucionais que dão a cidadania e direito político a todos os negros. Por um voto ele não é afastado por impeachment e, muito impopular no Norte e no Sul, perde a reeleição. E o governo compra o Alasca da Rússia no seu mandato. Ulysses Grant foi o principal general do Norte na Guerra Civil. Ao seu fim, assumiu o governo militar do Sul, usando o exército para impor a ordem e impedir que negros fossem reescravizados. Quando vira presidente, seu foco é em garantir direitos iguais para os negros, principalmente no Sul, sendo o destaque a destruição do Ku Klux Klan. Na economia, ele promove o uso do Estado para estimular negócios privados e indústria, que tem uma era de ouro pelos próximos 60 anos. Rutherford Hayes. Ele termina o período de reconstrução pós-guerra civil, tirando todas as tropas federais do Sul, o que deixa as elites racistas do Partido Democrata criarem leis de segregação e impedirem os negros de votar. Relevante para os Ucas, ele negocia a paz da Guerra do Paraguai, impedindo que o país fosse absorvido pela Argentina e pelo Brasil. James Garfield. Ele começa a reformar a Marinha, luta contra a corrupção e tenta dar educação para os negros,
Mas com 6 meses de presidência, ele é assassinado por um louco que achou que devia virar diplomata na França. Chester Arthur era o vice do Garfield, assume depois que ele morre. Cresceu na máquina política de Nova York, então todos achavam que ele seria extremamente corrupto, mas ele acabou não sendo. Ele implementa concursos para cargos públicos, diminui impostos de importação, reforma a marinha e proíbe a imigração de chineses por 10 anos. Nem tenta se reeleger porque ficou doente e não conseguiu o apoio do partido. Grover Cleveland, quando era governador de Nova York, combateu tão bem a corrupção que ficou popular no país todo e foi eleito presidente, sendo o primeiro do Partido Democrata desde a Guerra Civil. Fez um mandato bipartidário, focado em diminuir os gastos do governo e impostos. É o único solteirão a se casar na Casa Branca. Benjamin Harrison. Neto do presidente William Henry Harrison, sua principal conquista foi aprovar a primeira lei contra monopólios do país e voltar a aumentar os impostos de importação. Fora isso, criou parques de conservação e deu dinheiro para os veteranos da Guerra Civil. Grover Cleveland. Se elegeu de novo, sendo o único presidente a ocupar o cargo 2 vezes sem ser em sequência. Como os outros presidentes da época, não fez muita coisa, já que a filosofia do momento era intervir pouco na economia e deixar o Congresso e os governos estaduais passarem a maioria das leis. William McKinley. Fez a primeira campanha que usou grana dos empresários para se eleger. Em 1898, os Estados Unidos entram em guerra com a Espanha para garantir a independência de Cuba, Porto Rico e Filipinas, que eles vencem muito facilmente. Aproveitando que na época todo mundo na Europa estava pegando colônias aqui e ali, eles decidem ficar com os territórios, além de anexar o Havaí, inaugurando o que muitos consideram o imperialismo americano. Essa guerra foi tão popular que o McKinley foi reeleito com facilidade, mas é assassinado por um anarquista e seu vice assume. Theodore Roosevelt. Herói da guerra com a Espanha, é o primeiro presidente progressista que acreditava que o governo federal devia regular as empresas. Para isso, ele fatiou monopólios como a Standard Oil e a American Tobacco. Além disso, era imperialista, construindo o Canal do Panamá, iniciando a era de intervenção dos Estados Unidos na América Central, com a política de falar suave, mas carregar um grande porrete. Ele também inaugura uma relação mais próxima do presidente com a mídia, estando sempre com jornalistas perto, tirando fotos, principalmente nos parques de preservação que ele criou. William Howard Taft era o sucessor escolhido do Teddy Roosevelt. Foi o maior presidente americano, literalmente. Continuou a combater monopólios, a criar parques e a apoiar os interesses nacionais na América Central e na Ásia. Ele briga com Roosevelt para a eleição de 1913, julgando que seu antigo amigo tinha ficado progressista demais e estava disposto a passar por cima da Constituição para implementar suas ideias. A consequência é que um cara mais progressista ainda é eleito. Woodrow Wilson, o segundo democrata eleito desde a Guerra Civil. Ele não acredita que o governo deveria ser limitado pela Constituição, então ele cria um imposto de renda ao Banco Central, um ministério para regular o comércio e limita a liberdade de expressão, chegando a prender oponentes políticos. Ele também era darwinista racial, o que motivou ele a demitir a maioria dos negros do governo federal, criar segregação nos ministérios e na marinha. No seu governo, os Estados Unidos se envolvem na Primeira Guerra Mundial, que contribuem fortemente para a vitória na guerra. Na paz, Wilson propõe seus 14 pontos e criavam a Liga das Nações, a vovó da ONU. Infelizmente, o Congresso dos EUA barra a entrada do país na Liga das Nações e os europeus rejeitam o resto da proposta do Wilson, que contribui para o fracasso da paz. Warren G. Harding. O povo americano percebeu que o Wilson foi radical demais e elegeu o Harding, que prometeu fazer o país voltar ao normal. Ele diminuiu impostos e gastos do governo e lidou com a crise de 1920 a 21, fazendo nada. A economia se recuperou sozinha. Ele morre de ataque cardíaco em 23, dando espaço ao seu vice. Calvin Coolidge. Continuou a política do Harding, diminuir gastos, cortar impostos e respeitar a Constituição. Ele acreditava que o governo federal não devia fazer muita coisa, deixando os estados se governarem. A economia foi muito bem na década de 20, pelo menos até o Coolidge sair da presidência. Herbert Hoover. Era republicano, como os últimos 2 presidentes, mas era progressista. Acreditava no poder do governo federal em intervir na economia para ajudar o cidadão médio. E fez exatamente isso depois da crise de 29. Aumentou o gasto do governo em 40%, criando obras públicas e dando subsídios, foi protecionista e aumentou impostos dos mais ricos. Nada disso deu certo e a grande depressão da economia continuou, que fez o Hoover perder a reeleição. Franklin Roosevelt. Assumiu em 33 e implementou o New Deal. Criou agências regulatórias, empregou milhões de pessoas diretamente e, principalmente, criou o salário mínimo e a aposentadoria estatal. 2 grandes reformas que não existiam antes. Essas políticas não ajudaram muito a melhorar a crise econômica, com o desemprego se mantendo entre 15% e 20% durante a década de 30. Mesmo assim, ele foi o primeiro presidente a se comunicar no rádio com o povo, o
que o tornou extremamente popular e fez ele se reeleger 4 vezes, quebrando a tradição do George Washington. A economia só melhora quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, apesar do povo não querer. Roosevelt assume uma liderança heróica na preparação do país para a guerra. Ele morre antes do seu fim, e uma das principais decisões recai sobre seu vice. Harry Truman assume e logo de cara recebe uma surpresa. Os Estados Unidos estavam criando uma arma milhares de vezes mais poderosa do que qualquer outra, a bomba nuclear. Ele decide usar ela no Japão, que põe fim na Segunda Guerra Mundial e começa a Guerra Fria contra a União Soviética. Ele cria a doutrina Truman de conter o avanço soviético pelo mundo e faz o Plano Marshall, de reconstrução da Europa. Fora isso, ele faz a integração racial do exército, reconhece o Estado de Israel e defende a Coreia do Sul da invasão comunista do Norte. Para quem nem queria ser presidente, ele acabou fazendo bastante coisa. Dwight Eisenhower, veterano da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, onde ele foi o general que comandou as tropas do dia D e que liberaram a Europa Ocidental do nazismo. Depois disso, era impossível não ser eleito. Ike, como era chamado, desenvolveu o sistema de estradas americano, que existe até hoje, e acabou com a Guerra da Coreia, como ele tinha prometido. Foi um presidente bem progressista para um republicano, mas foi o pai da corrida armamentista contra os soviéticos, também do uso da CIA para derrubar governos socialistas pelo mundo. John Kennedy, jovem galanteador, veterano heróico da Segunda Guerra Mundial. Saiu por cima no primeiro debate presidencial televisionado da história, derrotando o futuro presidente Richard Nixon. Kennedy trouxe um sopro de otimismo e esperança no meio da Guerra Fria, mas infelizmente ele desempenhou mal o papel de antagonizar os russos e falhou na invasão da Baía dos Porcos, e no início catastrófico da Guerra do Vietnã. Ele conseguiu evitar o fim do mundo na crise dos mísseis de Cuba, propôs a lei que acabaria de vez com a segregação racial nos Estados Unidos e deu início ao Apollo 11, que finalmente levaria o homem até a Lua. Ele é especialmente lembrado pelo fim trágico do seu governo, quando ele foi assassinado num desfile de carro aberto. Lyndon Johnson. O vice-presidente que assumiu depois da tragédia, Lyndon Johnson era um articulador político veterano. Alguns dizem que ninguém nunca foi tão bom em transformar compaixão em leis, mesmo sendo um cara durão. Ele foi o presidente que acabou com a segregação racial no sul dos Estados Unidos, passou outras leis para ajudar os mais pobres. Ele também colocou de vez os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, que fragmentou a sua base de apoio no Partido Democrata e fez dele um presidente impopular. Richard Nixon. Nixon nasceu pobre e cresceu na vida com muito esforço, e com seu anticomunismo conseguiu crescer na política. Já tinha sido vice do presidente Eisenhower, mas só conseguiu se eleger 8 anos depois. Ele deu foco total na política externa, atuando na abertura econômica chinesa, no fim da Guerra do Vietnã, no golpe militar no Chile, na defesa de Israel durante a Guerra do Yom Kippur e no início da guerra contra as drogas. O fim de seu governo foi marcado pelo escândalo de Watergate, em que sua administração usava de trapaças para monitorar a oposição e que seu governo recebia presentes e sonegava impostos. Acabou sendo obrigado a renunciar antes do impeachment. Gerald Ford entrou para limpar a barra do Nixon e perdoou ele publicamente em nome dos Estados Unidos pelo Watergate. Precisou navegar mais algumas crises internacionais, mas a economia ia muito mal no seu governo, o pior momento desde a crise de 29. Era impossível se reeleger. Jimmy Carter, um fazendeiro de amendoim do meio do nada, foi governador da Geórgia, onde acabou com a segregação racial e depois virou presidente. Carter era um homem de longe de Washington e por isso não estava ligado nem ao Watergate, nem à Guerra do Vietnã, mas ao mesmo tempo também não conseguia se entender com o Congresso. Seu governo não conseguiu lidar com os problemas econômicos da época e, para piorar, os Estados Unidos foram humilhados no Irã e ele não se reelegeu. Ronald Reagan. Depois do Watergate, as pessoas achavam que os republicanos não iam voltar tão cedo para a Casa Branca. Isso até o Reagan aparecer. Ex-ator de Hollywood e veterano do exército, o californiano carismático ganhou de lavada com pautas conservadoras nos costumes e liberais na economia. Reagan cortou impostos, diminuiu a regulação da economia e também diminuiu os gastos públicos, menos nas forças armadas. Esses ele aumentou muito. Ele endureceu a luta contra a União Soviética, por isso a sua política externa também foi bem mais dura, o que contribuiu muito para o fim do bloco comunista alguns anos depois. Mas ele teve suas controvérsias também, principalmente envolvendo o escândalo com os contras e sua relação com o apartheid. George Bush, pai. Veio surfando na força do Reagan porque foi seu vice-presidente. Ele acompanhou o fim da União Soviética, a sua fragmentação e redemocratização, fazendo dele o presidente que de fato venceu a Guerra Fria. Ele também marcou o início da intervenção militar direta no Oriente Médio, com a Guerra do Golfo. Ele sofreu com dificuldades econômicas que nasceram com o aumento da dívida nos anos 80 e não conseguiu se reeleger. Bill Clinton. Bill Clinton também era carismático e foi eleito para acabar com a sequência de conservadores. No exterior não foi tão agressivo, mas também não foi tão eficiente, resultando em tragédia na Iugoslávia e na Ruanda. Internamente, Clinton avançou muito em pautas sociais, como acesso à saúde e direitos de minorias, especialmente os gays. Economicamente,
os EUA melhoraram rápido, com a economia aquecida pela baixa no preço do petróleo e os avanços na informática, mas ao mesmo tempo ele era viciado em trair sua esposa, a futura candidata Hillary Clinton, e depois de um escândalo com a estagiária, foi impeachmentado. George Bush filho do outro George Bush, se elegeu para levar os bons costumes de volta para a Casa Branca. Mas ainda assim, teve a vitória mais apertada da história. No primeiro ano já teve que lidar com uma surpresa, o ataque às Torres Gêmeas. Isso mudou radicalmente seus planos. Bush fez uma administração agressiva com a guerra ao terror, que garantiu a sua reeleição. Com o tempo foi ficando claro que as guerras não faziam muito sentido, e para fechar teve uma crise gigante em 2008, tornando ele um presidente impopular no fim de seu governo. Barack Obama, primeiro presidente negro, pegou para resolver a crise de 2008 com um grande pacote de estímulo econômico e ao mesmo tempo continuou ampliando os gastos do governo com o Obamacare, dando subsídio à saúde dos americanos mais pobres. Obama também se comprometeu em diminuir a intervenção do EUA no Oriente Médio, mas na prática ele bombardeou 7 países diferentes, inclusive acabando com Bin Laden, o Gaddafi, e aumentando a produção de bombas nucleares. Internamente, Obama ampliou os esforços para a diversidade e tolerância, o que o tornou um presidente popular no mundo todo. Donald Trump. Com seu estilo polêmico, Trump foi rápido de um candidato improvável ao republicano favorito, e ainda derrotou a ex-primeira-dama Hillary Clinton. Ele prometeu retomar o isolacionismo americano de antes da Primeira Guerra Mundial e de adotar práticas mais protecionistas na economia, um candidato anti-globalização. Menos imigrantes e menos impostos. Ele foi muito criticado pelo establishment americano pelas suas posições, seu jeito de se comunicar e por nunca ter ocupado um cargo político antes. Sua estratégia até ia bem, com prosperidade econômica e diminuição das tensões militares no mundo. Mas veio o Covid. Sua gestão ficou ainda mais polêmica, as condições de vida pioraram muito e ele não foi reeleito. E pior, acabou levando aos atos do 6 de janeiro, que deixaram seu legado mais contestado ainda. Joe Biden. Um político de longa data e vice do Obama, entrou como o presidente mais velho da história. Ele era considerado o mais popular e o mais agradável pelos eleitores, pela sua associação com o antigo presidente. Seu governo conseguiu retomar o crescimento econômico, mas agora lida com problemas sérios de inflação. Biden mostrou uma faceta menos agressiva do EUA para o mundo, assinando tratados contra o aquecimento global, mas também acumulou vários fracassos na política externa, como a saída das tropas do Afeganistão, começo da guerra na Ucrânia e a falta de controle na questão entre Israel e Palestina. Além disso, a idade avançada do Biden virou um problema real, o que contribui para sua popularidade cair. Ele vai enfrentar o ex-presidente Trump mais uma vez. Será que ele consegue ganhar de novo?